bem com vocês novamente? Dando prosseguimento àquilo que foi dito na nossa introdução ao que serão as aulas de Sociologia, hoje teremos a disponibilização de uma aula sobre os tipos de conhecimento que existem na nossa sociedade. Insisto em tipos de conhecimento porque, em geral, a gente acha que o conhecimento se resume a uma única experiência que a gente vai lá e absorve o conhecimento que o objeto conhecido pode nos oferecer, o que é, de modo geral, uma falsidade em termos. A gente vai ver que existem 4 tipos de conhecimento comuns a basicamente todas as sociedades, sobretudo nos dias de hoje. Primeira coisa para a gente entender o que vai ser o conhecimento. Nós costumamos confundir conhecimento com opinião. A opinião é um saber, o conhecimento também, mas os tipos de saberes provenientes das duas formas não devem ser confundidos, tá? Então, o que é conhecimento? Para começar a responder essa pergunta, eu vou usar uma citação de um autor francês chamado Patrick Charadot, que em 2006, no livro publicado no Brasil sob o título Discurso das Mídias, comentou o seguinte: a opinião não deve ser confundida com o conhecimento. Este é independente do sujeito que sabe. A opinião, ao contrário, revela o ponto de vista do sujeito a respeito de um saber. É aqui que se encontra uma distinção fundamental, assim, essencial, basilar, tá? O saber, ele independe do sujeito que sabe, porque o saber supostamente é um método compartilhado socialmente por um conjunto de indivíduos que a gente chama de comunidade científica, tá? Que pode ser o físico, o químico, o historiador, o médico, ou qualquer grupo que se conjugue em um campo, tá? Então, este saber ele independe do indivíduo que sabe. A opinião é o contrário disso. Ela necessita ser baseada na figura do sujeito que vem a conhecer o mundo. Isto é, a opinião parte do sujeito para o mundo. Já o saber, ele parte do mundo observável, do mundo cognoscível, ao sujeito que quer saber, tá? E aí, continuando com a citação aqui. A opinião enuncia uma verdade sobre o mundo. Ela remete ao sujeito. E aí, muita atenção com essa verdade sobre o mundo, porque essa verdade é a verdade do sujeito. E é por isso que a opinião remete ao sujeito. Ele sempre retorna ao ponto de onde é emitida a opinião. O saber não. O saber é construído socialmente, partilhado socialmente, difundido socialmente e não necessariamente depende do sujeito que veio a conhecer, que veio a formular a primeira parte de um saber, tá? Então, ainda mais nessas épocas de pós-verdade, de fake news e outras coisas que circulam por aí, é muito importante saber fazer essa distinção, tá? Entre o que é fato e o que é mentira, aquilo que é um saber estabelecido e aquilo que é a opinião de um sujeito indigente por aí, tá? Nestes termos, o saber é ou deveria ser independente do sujeito. Muitas vezes a gente acaba atrelando tipos de saberes a sujeitos específicos. Como quando, por exemplo, a gente trata um médico, um advogado como doutor. Não, ele detém o conhecimento. Nem sempre detém o conhecimento, tá? Assim, o saber é ou deveria ser independente do sujeito, das subjetividades. É posto no mesmo patamar da opinião. É muito, infelizmente, é muito comum que alguns indivíduos que não têm nenhum tipo de formação técnica, teórica e prática sobre nenhum assunto emitam opiniões à torta e direita. 2 exemplos de coisas recentes. A maior parte das pessoas não é infectologista e muito menos trabalha com a produção de vacinas, mas muita gente se sentiu no direito de emitir opiniões
sobre a viabilidade e a funcionabilidade das vacinas da Covid. Com qual base as pessoas querem dizer se a vacina é boa ou não? No achismo, tá? Um outro exemplo, a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Muita gente de repente se tornou especialista em geopolítica eslava, pronta a esmiuçar o porquê que a guerra começou e quais seriam os efeitos dela no mundo. Pessoas que infelizmente nunca tiveram a paciência de ler uma notícia sobre a Rússia até o início da guerra. Então, a gente está vendo que o saber que deveria ser independente do sujeito acaba sendo acoplado às construções subjetivas que a gente faz dele, tá? Então, nestes termos, para continuar no slide aqui, verdade e objetividade acabam caindo num tipo perigoso de desconfiança. E aí a gente retorna a fake news, a gente retorna a pós-verdade, retorna a todos esses problemas que se concatenam numa figura específica do saber, que acaba sendo cínica. O saber é cínico, a gente, eu sei, eu acho que sei, eu faço de conta que sei, e assim a gente vai indo. Isso reduz o trabalho científico ao patamar da opinião do sujeito. Eu digo que eu acho que é e isso passa a ser, o que é extremamente problemático. É por isso que a gente, enquanto estudante, enquanto futuro sujeito formado em uma universidade pública, tem que ter muita base para falar determinadas coisas na sociedade. Não pode sair por aí emitindo opiniões sem embasamento, sem a ciência por trás, tá? E é por isso que entender essa diferença entre verdade, conhecimento e opinião, tá? É muito, muito importante para compreender o que é o próprio conhecimento e como ele se divide em categorias que são bastante distintas. Tipos de conhecimentos que muitas vezes se anulam, tá? Primeiro dos tipos de conhecimento que a gente vai tratar aqui, conhecimento teológico, tá? O conhecimento teológico ou religioso, como imaginam vocês, é baseado na fé religiosa. Quem parte deste tipo de conhecimento acredita que a verdade dele é absoluta e que este tipo de saber possui explicações para todos os mistérios que rondam o mundo e a mente humana, tá? Não há espaço para nenhum tipo de questionamento. Se não há espaço para nenhum tipo de questionamento, imediatamente a gente entende que não há nenhum espaço para um avanço, para um progresso da sociedade em direção a algo melhor que a situação dada. O que também é extremamente problemático para quem se baseia nesse tipo de visão de mundo, tá? E por quê? Porque não há necessidade de verificação científica quando a gente está tratando de um saber teológico, de um saber que é a vontade divina, que é a verdade de Deus, tá? Porque essa verdade tem que ser aceita como conhecimento, é a palavra de Deus com P maiúsculo, tá? É o desígnio divino, é a vontade de Deus. Desse modo, tá? O conhecimento teológico é infalível e exato. Deus, seja ele de qual religião for, sabe o que faz. Ele tem um plano para cada um de nós. Ele é eterno, ele está em todos os lugares e ele sabe de tudo. Se ele sabe de tudo, está em todos os lugares e é eterno, como é que os homens terão espaço para fazer qualquer coisa? Né? Esse é um dos problemas teológicos fundamentais aí. Um exemplo disso, o mundo e os homens foram criados por Deus. Se o mundo e os homens foram criados por Deus, todas as coisas que existem partem da vontade de Deus. Se as coisas são boas ou más, não nos interessa, é a vontade de Deus. A gente tem que aceitar, portanto é um saber inquestionável. Tá? Aqui temos um exemplo, eu escolhi essa imagem do Michelangelo na Capela Sistina, que é o nascimento do homem, né, uma das partes da pintura, com uma pergunta, né? A vida. O que é a vida? Segundo o saber teológico, a vida é aquilo que Deus me deu. E o que é a vida? É isso, Deus me deu. Eu não preciso saber mais, eu não preciso questionar, não preciso entender. Foi Deus que me deu. Entenderam o ponto? Aqui temos um quadro
para definir mais ou menos como essas coisas funcionam. O que é o saber teológico? O saber teológico acredita que a fé religiosa possui a verdade absoluta e apresenta explicações para os mistérios do mundo. Tá? Por que a descarga elétrica de um raio é tão forte? Não sei, é a vontade de Deus. Eu não preciso saber que tem a ver com os elétrons nas nuvens e que o acúmulo deles lá uma hora provocará uma descarga. Não preciso, é Deus. O raio é Deus. Tá? Qual o valor do saber teológico? Ele é valorativo, ele apoia-se nas doutrinas sagradas, ele apoia-se na palavra, com P maiúsculo, insistindo neste P maiúsculo. Tá? Como que eu verifico um saber teológico? Eu não verifico, porque se eu verificar o saber teológico, eu vou estar verificando Deus. E eu não tenho acesso imediato a Deus. Eu tenho um acesso mediado por uma oração, por um pastor, por um padre, por um xamã, por um Buda, por qualquer coisa que seja, tá? Como é a exatidão do saber teológico? Ele é infalível e exato. Por que ele é infalível e exato? Se eu disser que o saber teológico é falível, eu vou estar dizendo que Deus falha. Se Deus falha, ele não é exato. Entendem a armadilha que existe no saber teológico? Tá? E como é o seu sistema? Ele é um conhecimento sistemático do mundo porque ele é baseado em dogmas religiosos. Para ficar na religião mais conhecida, a religião cristã, ela tem uma explicação para o surgimento do mundo, que é o Gênesis, para o surgimento do homem a partir do barro, para o surgimento da mulher a partir da costela do homem, da queda do paraíso e de todo o desenvolvimento da espécie humana a partir deste evento que é a queda do paraíso. Ele é sistemático, mas é um sistemático baseado numa vontade divina que é infalível. O que é o conhecimento filosófico? Esse é um segundo tipo de conhecimento, ele é um desenvolvimento cronológico do saber teológico, tá? E o conhecimento filosófico é baseado na reflexão e construção de conceitos e ideias. E aqui o ponto importante para a gente entender, ele é construído a partir do uso do raciocínio humano em busca do saber, estimulado pela curiosidade primordial de saber quem somos, de onde viemos e o que fazemos no meio tempo enquanto ainda não fomos, ou seja, enquanto ainda não morremos, qual é a nossa função na Terra. Aqui é importante ressaltar que essa curiosidade, o raciocínio, a capacidade de raciocinar, de pensar, de vislumbrar o mundo e de imaginar perguntas e respostas a essas perguntas é justamente aquilo que nos diferencia dos outros animais, tá? A gente, enquanto um animal raciocinante, reflexivo, é diferente, por exemplo, de um macaco, de um chimpanzé que tem lá a sua inteligência, mas não se preocupa com essas questões metafísicas, por que ele está lá naquela árvore, por que ele não existe, por que ele tem pelos, ele não quer saber disso. Ele tem pulsões básicas, a gente não. A gente sublimou isso e a gente passa a se questionar sobre o mundo. E a filosofia surge exatamente nesse momento, quando a gente passa a questionar o nosso papel no mundo, tentando transcender, ou seja, ir além da explicação teológica, da explicação de que Deus quis. Não, nem sempre Deus quer, às vezes tem algo a mais aí. E é por isso que o homem quer entender o que é esse algo a mais. Tá? O conhecimento filosófico surgiu a partir dessa capacidade do ser humano de refletir, como eu disse, sobre questões subjetivas, materiais, conceitos e ideias. Ou seja, a filosofia ela olha o mundo e tenta entender o que é isso daí. O que são essas matérias, o que são essas coisas imateriais, os conceitos que estão dados, as ideias que aparecem, as posições subjetivas e por aí vai, tá? Como se trata de teorias que não podem ser testadas, o saber filosófico ele não é verificável, tá? E portanto ele é infalível. Como assim ele não é verificável, ele se torna infalível? É que se eu digo que o espírito humano existe, eu não vou conseguir retirar o espírito humano de um corpo e mostrar ele num vidrinho para todo mundo ver. Então, ele é infalível. Eu não posso dizer que ele não existe enquanto outra pessoa diz que ele existe. É uma questão de crença que a gente pode
é fazer um debate filosófico em torno do tema. Existe alma ou não existe? A gente é uma passagem que começa e deixa de existir e nunca mais aparece, ou a gente deixa de existir num plano e continua existindo em outro como um espírito fantasmagórico ou algo assim? Entendem? Esses questionamentos filosóficos que fazem parte das religiões, sobretudo, tá? Um exemplo é o pensamento filosófico de que as máquinas um dia irão se sobrepor aos homens. Então a gente está falando aqui da inteligência artificial, né? Se alguém já assistiu aquele filme Matrix, o 1, tá? Porque os outros não valem muito a pena. No primeiro filme a gente vê a história de um grupo de humanos que descobre que serve como bateria para as máquinas que venceram a guerra contra os humanos, e que para manter os seres humanos quietinhos, para fornecer energia elétrica que elas tanto precisam, elas simulam a realidade. E essa realidade se passa lá na virada dos anos 90 para os 2000, tá? Na virada do milênio. Hoje existem filósofos que se questionam seriamente se a gente vive numa realidade que é simulada. Eles não têm como provar, tá? Portanto é uma ideia infalível, não verificável. Mas eles estão pensando, se a gente viver numa realidade simulada, como é que é? Como é que a gente vai entender? Na Matrix os caras entendem isso quando tem os déjà vu, quando há alguns bugs, coisas assim. Mas no nosso mundo real, como é que a gente poderia entender, supostamente, se a gente vive num mundo simulado, né? É isso que alguns desses pensadores filosóficos se dedicam aí, tá? A questão que pode dar um contorno cômico ao saber filosófico é essa imagem de um gorila com a perguntinha: se o homem veio do macaco, eu vim de onde? Tá? É bastante evidente que o homem não veio necessariamente do macaco, né? A gente tem um ancestral comum que há 3 milhões de anos, em algum lugar da África, separou o tronco dos símios e depois dos humanos. Mas fica aí o questionamento: se os macacos, se os gorilas pudessem filosofar, eles se perguntariam isso? Né? Então, o que é o conhecimento filosófico? É o conhecimento que surge das reflexões que o homem faz sobre questões imateriais e subjetivas, e também de questões materiais, tá? Porque os homens também pensam sobre essas coisas materiais que eles conseguem pegar por aí, tá? Qual o valor do saber filosófico? Ele é valorativo, pois lida com hipóteses que não podem ser observadas. Então tudo depende de valor, aquilo que eu dou valor e aquilo que eu não dou valor, aquilo que eu me proponho a pensar, aquilo para o qual eu não me proponho a pensar. Ele não é verificável, portanto é infalível e exato, como falei anteriormente. Mas ele tem um ponto, que é a base de todo o pensamento científico que virá daí por diante. Ele é sistemático, porque ele busca uma coerência com a realidade. Os filósofos, eles não saem por aí inventando ideias e conceitos que não têm ligação com o cotidiano, com a relação das pessoas. Ao contrário, eles buscam sistematizar o pensamento em torno de questões que são elementares e que encadeiam o raciocínio, a ideia e a explicação para que ela faça uma coerência com a realidade do mundo, tá? Seria aquilo que o Platão propõe com o mundo das ideias e no mito da caverna, tá? Então ele está falando de pessoas que viveram a vida toda numa caverna, de costas para uma fogueira, e nessa frente dessa fogueira passam pessoas carregando objetos, e esses seres humanos que estão acorrentados lá no fundo da caverna veem só a sombra, só a representação, tá? Para o Platão, a gente tem que se libertar dessa corrente que nos prende no mundo das ideias e ir lá fora, seja lá fora onde for, e ver que objetos são esses. Tá? Portanto, há um sistema que me faz sair do mundo das representações e chegar no mundo das ideias. Esse sistema é a filosofia. Vê-se logo que é a base da ciência. Né? Terceiro tipo de conhecimento, do qual a gente está tratando aqui, é o conhecimento empírico. E é o chamado conhecimento popular, tá? É o conhecimento que a gente adquire através da observação e da interação com o ambiente ao nosso redor. Por exemplo,
se eu enfiar as minhas duas mãos na chapa quente de um fogão a lenha, uma vez será necessário. Nas outras vezes eu vou saber que aquele fogão a lenha, a chapa dele vai queimar a minha mão, então eu nunca mais vou tocar ele, tá? Isso significa que é resultante de um senso comum e pode ser baseado em experiências individuais, claro, mas também coletivas, sem a necessidade de comprovação científica. Mais um exemplo de como esse saber popular funciona. Imagine aí uma tribo indígena vivendo em algum lugar da Amazônia, né, e eles se deparam com algumas frutinhas. Eles nunca viram aquilo, algum grupo come porque está com fome, passa mal e morre. Vocês acham que a outra parte do grupo em viagem que viu estes amigos comerem as frutinhas vermelhas venenosas vai comer de novo aquilo? Jamais, né? Eles não precisam saber que aquilo é venenoso, nem qual é o princípio ativo do veneno. Eles só precisam saber que aquilo mata. Então não come-se, tá? Outra coisa, neste tipo de saber não há uma preocupação em refletir criticamente sobre o objeto em observação. Limita-se apenas à dedução. Eu vi que alguém morreu ao comer a frutinha vermelha, logo eu não vou comer. O que é que provocou a morte? Frutinha vermelha. Não me interessa nada mais, porque eu sei que faz mal, tá? Como esse saber é adquirido por meio de simples deduções e não possui provas concretas, ele é um conhecimento falível e inexato. Porque algumas experiências, tá, subjetivas que podem servir como um modelo universal, elas não são repetíveis. Então, às vezes, eu fiz alguma coisa de um jeito muito atabalhoado que deu certo, e quando eu vou tentar repetir isso de novo, não dá, e nunca mais eu consigo fazer isso. Então, não é um conhecimento empírico que eu posso ensinar aos outros. Foi uma obra do acaso. Então, ele é falível e inexato por isso, tá? Porém, o conhecimento empírico pode ser verificado, pois ele trata de algo ligado ao dia a dia. E a gente volta para os exemplos iniciais. Se eu tocar em alguma coisa quente, eu sei que eu vou me queimar. Se eu comer alguma frutinha venenosa, eu sei que eu vou morrer. Então, eu evito tocar em coisas quentes e comer frutas venenosas, tá? Só que, apesar deste modelo sistemático de conhecimento, nem todo o conhecimento empírico é necessariamente científico, tá? Porque nem tudo resulta de uma experiência laboratorial, tá? E nem toda experiência de vida ela é científica. Só que todo conhecimento científico tem por base a empiria. Então a gente entra assim numa coisa, o conhecimento científico precisa da empiria, da experiência prática, mas nem toda experiência prática empírica é científica. Então tem essa diferença. Como que a gente vê isso ali? Nesse exemplo, um agricultor que, mesmo sem nenhum estudo, sabe exatamente quando plantar e quando colher cada vegetal que ele cultiva no seu sítio, tá? Apenas por observar e aprender com os resultados de suas colheitas anteriores, não se torna um agrônomo. Ele não sabe como funciona a ciência da compostagem, ele não sabe quais são os nutrientes que são produzidos pelos adubos, pela composteira, ele não sabe o que o solo tem, ele só sabe que ele precisa colocar adubo lá, e ele só sabe que a planta precisa de água e que ela tem um tempo de crescimento e que quando esse tempo dá ele tem que colher. E que água demais apodrece, que água de menos mata, é isso que ele sabe. Se você precisar tirar uma informação de cunho científico de uma pessoa assim, provavelmente você não vai conseguir extrair. A única coisa que você vai retirar dela é um saber empírico, a experiência. Ela sabe que funciona, mas sempre tem uma ciência por detrás disso, não é? Por exemplo, sei bem que esta estátua não fala, mas como posso ter certeza se não tentar? Essa é a base do conhecimento empírico. Como que eu sei que algo pode dar ou pode não dar certo, se eu não for lá e fizer? É claro que existem coisas que a gente sabe de antemão que não vão dar certo, porque muito provavelmente alguém já teve a experiência de tentar fazer isso, tipo pular de um penhasco num rio
muito raso, invariavelmente leva à morte ou pelo menos a alguns ossos quebrados. Eu não preciso fazer isso para saber que vai dar errado, mas talvez alguém já tenha tentado, não é? Então, o que é o conhecimento empírico? Esse tipo de conhecimento surge a partir da interação do ser humano com o ambiente que o rodeia. Cada ambiente, cada natureza implica um tipo de experiência. Pessoas que vivem em regiões extremamente frias ou em regiões de desertos quentes têm um tipo de experiência com o ambiente que a gente não tem. Tá? São pessoas que saberiam, por exemplo, as que moram em desertos quentes, encontrar água no deserto. A gente não sabe. São pessoas que saberiam se locomover em espaços desérticos, seja no gelo, seja na areia, pela direção do vento, pela direção do sol. Se a gente for largado lá, a gente não vai ter a mínima ideia disso. Então, o ambiente que rodeia implica um tipo de experiência, tá? E essa experiência ela sempre vai ser valorativa, ou seja, o valor que as experiências pessoais adquirem em determinados contextos. Outra característica do saber empírico é que ele é verificável, tá? Se eu disser para alguém que comer alguma coisa muito quente queimar a língua, eu posso fazer isso com várias pessoas e várias pessoas vão queimar a língua e várias pessoas vão entender que não dá para comer alimentos muito quentes, porque queima a língua. Então isso é verificável, tá? No entanto, tá? O saber empírico ele é falível e inexato, justamente porque as experiências pessoais nos ambientes específicos elas nem sempre são reprodutíveis. Ou seja, como eu disse anteriormente, às vezes há alguma coisa que eu fiz sem querer que me fez obter um resultado certo, e todas as vezes que eu vou tentar fazer isso de novo eu não consigo, porque naquele momento em específico algo aconteceu. E se eu quiser ensinar isso e reproduzir com os outros, eu não vou conseguir. E eu não sei explicar porquê. Então, é um saber que falha e é inexato, tá? Como é o sistema do saber empírico? Ele é assistemático, ele não tem sistema, tá? Porque ele é organizado com base nas experiências do sujeito. Ele não tem um estudo, uma regra, um método que permita este sujeito que empreendeu a experiência ir lá estudar e observar o fenômeno. Na verdade, esse sujeito não está nem preocupado em estudar e observar o fenômeno, ele só está preocupado em saber que deu certo e que ele pode fazer isso as outras vezes. Como que deu certo, por que deu certo, qual a explicação do porquê que deu certo, não interessa. O que importa é, funciona e eu vou reproduzir isso e vou ensinar as outras pessoas. A gente pode dizer quase, tá, que o saber empírico ele é um elemento da tradição. As pessoas sabem que funcionam, elas vão lá e fazem, ensinam os outros, e isso se estende por gerações e gerações de pessoas, tá? Por último, como uma linha do tempo mesmo, desenvolvimento cronológico, começando com o saber baseado em Deus, indo para um conhecimento filosófico, passa a questionar determinadas situações da vida, chegando ao conhecimento empírico que depende da experiência do indivíduo que observa o mundo, a gente chega no conhecimento científico. É necessário deixar claro para vocês que a ideia de ciência que a gente tem, ela é relativamente moderna, tá? A ideia de ciência como uma possibilidade de reprodução de experiências em qualquer ambiente, em qualquer lugar, ela começa lá no século 16 e 17, tá? E ela é estritamente europeia, portanto o saber científico que a gente conhece hoje é um desenvolvimento, um desdobramento do do, do saber eurocêntrico, tá? Mais ou menos isso. Então, o que é o conhecimento científico? O conhecimento científico está relacionado com a lógica e o pensamento crítico e analítico. Por que pensamento crítico e analítico? Porque o sujeito, tá? o cientista, aquele que detém a curiosidade, ele parte de uma pergunta ou de um conjunto de perguntas
que se dirigem a um objeto do conhecimento. Lá ele vai fazer uma análise crítica, ele vai se questionar por que determinada coisa funciona assim, como que ela funciona, qual é a sua função, qual é o seu objetivo, que relação ela estabelece com as coisas ao redor. Isso é um olhar crítico, ele não está lá falando mal do objeto, ele está olhando e se perguntando qual a função disso. Então ele vai se perguntar qual a função e vai analisar para tentar depurar disso uma explicação racional, uma explicação científica. Isso funciona porque é assim, tá? Em termos absolutos, portanto, o conhecimento científico é aquele que temos e obtemos sobre fatos analisados que são comprovados com a metodologia científica. Aqui o ponto nodal do argumento, tá? A metodologia científica. Não existe ciência sem método, tá? E é isso que distingue o saber científico dos outros. A possibilidade de reproduzir o método do saber em qualquer circunstância, tá? Desse modo, o saber científico apresenta a sua veracidade ou a sua falsidade. Isto é, elas podem ser demonstradas. Como assim veracidade ou falsidade? Eu posso partir de uma pergunta para observar algum fenômeno e chegar a uma conclusão completamente contrária da minha hipótese inicial, tá? Isso é uma falsidade. Entendem a lógica? Tá? Eu parto de uma pergunta pré-dada, chego a um objeto e a minha pergunta não se confirma. Então eu falseio a hipótese inicial e invento uma tese outra para explicar o evento, qualquer que seja o evento que eu esteja observando. Tá? Isso significa que o conhecimento científico é um conhecimento factual, ele depende de um fato observável, dado, material, tá? E baseia-se em experiências comprovadas. É aí que tá. Eu tenho que ter a capacidade de reproduzir a experiência pela qual eu cheguei ao meu argumento. Tá? Isso é essencial. Não existe a ciência sem a reprodutibilidade da experiência e do argumento. E é por isso também que ela é falível, porque às vezes a qualidade dos instrumentos ou novos instrumentos de precisão permitem que a gente entenda mais e melhor sobre determinado assunto, tá? Tornando a hipótese anterior falível. Exemplo, a gravidade, teoria da gravidade do Isaac Newton, ela explica muito bem a gravidade no planeta Terra. Só que a partir do momento que os seres humanos desenvolveram telescópios mais potentes, que eles permitiram observar o universo cada vez mais distante, eles se deram conta de que a gravidade newtoniana já não se aplicava mais a esses objetos massivos, super grandes que apareciam. E também os cientistas se deram conta de que a gravidade newtoniana não se aplicava aos objetos muito pequenos, aos átomos. Então, eles tiveram que desenvolver novas hipóteses. A gravidade newtoniana se tornou falsa para os objetos muito grandes e para os objetos muito pequenos, mas continua verdadeira para nós, aqui no nosso cotidiano. Para os objetos muito grandes, teoria da relatividade do Newton, do Einstein. Para os objetos muito pequenos, tá? A mecânica quântica. Coisas que o professor vai ficar devendo para vocês, porque eu não domino, tá? Por ser um conhecimento factual, baseado em experiências comprováveis, que portanto se torna falível, é essa falibilidade que permite as novas ideias modificarem as teorias antes aceitas numa sucessão de paradigmas que nos explicam o mundo. É isso que a gente vai ver na nossa próxima aula sobre a estrutura das revoluções científicas, tá? É importante deixar claro também que o conhecimento científico ele é verificável, pois surge através de resultados científicos que são abertos aos pares e que podem passar por um questionamento do campo, tá? Eu não posso dizer que eu descobri como transformar metal em ouro e não apresentar a prova disso. Os outros precisam ter acesso ao encadeamento da minha descoberta. Se eu não conseguir comprovar é porque é mentira, tá? Isso não é ciência.
Então, essa imagem nos dá uma ideia de como funciona a experiência científica. A moça, imagine o diálogo, a moça diz ao seu colega cientista: observe que toda vez que eu pingo 3 gotas dessa água marrom nesse líquido roxo, ele explode. Apesar da ironia, é assim que funciona a ciência. Toda vez que ela pingar 3 gotas da água marrom no líquido roxo, ele vai explodir. E o amigo dela vai ser capaz de fazer isso também, assim como outros colegas em outros laboratórios do mundo. Experiência, reprodutibilidade e método. Tá? Então, o que é o saber científico? Tá? Ele engloba informações e fatos que foram comprovados com base em análises científicas. Tá? O seu valor é factual, porque ele lida com fatos e ocorrências do mundo natural, do mundo social, e ele é verificável. E por conta dessa sua característica de ser verificável, ele é falível e aproximadamente exato. Por ser falível, tá? Ele não é uma verdade eterna. Novos dados, novos fatos, novos objetos que permitam a observação mais próxima de tal ou qual evento vão nos dar mais informações que vão possibilitar o desenvolvimento da ciência e do saber, tá? Este saber ele é sistemático porque ele é organizado por uma lógica, por um método, por um conjunto de fatores que produzem o saber, tá? E é isso que diferencia ele da empiria, que é a sistemática, que é caótica, e também da teologia, apesar de ela ser sistemática, como eu mostrei anteriormente. O sistema científico ele é diferente. Tá? Por último, um infográfico aqui com os tipos de conhecimento em resumo. Tá? O saber empírico, que surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente ao seu redor. Tá? É o olho que vê e o corpo que sente. O saber científico, que usa a lógica e o pensamento crítico, tá? Engloba os fatos que foram comprovados em um método, tá? Em um sistema. O saber filosófico, que é baseado nas reflexões que o homem faz sobre todas as questões imateriais e subjetivas. Então, o que sou, de onde viemos, para onde vamos, o que é Deus, o que é alma, o que é inferno, o que é paraíso. Tá? E o saber religioso, que é baseado na fé e pressupõe a crença que esta é a verdade absoluta. Não há possibilidade de questionamento. Então vejam que o saber religioso e o saber científico estão nos opostos do círculo, porque eles são opostos também no seu sistema, enquanto a ciência pressupõe uma verdade que é questionável, tá? A partir de novos dados, de novas descobertas, do avanço da técnica científica, do método. O saber religioso é uma verdade com V maiúsculo, eterna e imutável, tá? Por hoje a gente está encerrando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, mandar um chat lá no sistema do Cigar, mandar um e-mail, mandar um alô, aí falar: professor, não entendi o que é conhecimento. A gente vai tentar sanar essas suas dúvidas que permanecerem após essa aula, tá? A aula ficou só com o slide, o professor teve um probleminha com a tecnologia aqui, não consegui alternar imagem minha com o slide, mas se o áudio estiver funcionando, acho que vai dar para aprender mais ou menos o que é o saber científico, saber empírico, filosófico e religioso, tá? Ok? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ficando por aí. Uma hora dessa a gente se vê. Tchau!